Bondoso Salvador Jesus Cristo, ó Deus, até aqui te adoramos, Senhor, com adoração e louvor, Pai, mas agora queremos adorar o Senhor ouvindo a Tua palavra e, Senhor, se alimentando dessa palavra, Pai. Apresenta-te nosso irmão e amigo evangelista Elias, que trará, Senhor, a palavra do Senhor aos nossos corações. Usa o Teu servo, Espírito Santo, fala com ele, fala com a Tua igreja, ser conosco, ó Deus. Nós cremos em Ti e na Tua palavra, Senhor. Hoje é noite de vitória e já estamos recebendo da parte do Senhor. Confirma, Senhor, ao final do culto, aquilo que o Senhor entregou em nossas mãos mais uma vez nessa noite. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Salve a igreja nessa noite com a paz do Senhor. Amém. Amém. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 9 e no versículo 28. Logo após, no Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1 e versículo 4. Aleluia. Glória a Deus. A presença de Deus se faz presente nessa noite. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 9 e versículo 28. Aleluia. Terceiro Evangelho do Novo Testamento. A igreja achou? Amém? A palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. E eis que estava falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam da sua morte, o qual havia de se cumprir em Jerusalém. Efésios, no capítulo 1, versículo 4. Aleluia. Epístola de Efésios, logo depois de Gálatas. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 1 de Efésios. A palavra do Senhor nos diz assim: Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradados a si, no amado. Se não pode tomar assento. Aleluia. O Senhor colocou essa palavra no meu coração e eu fiquei estudando muito essa palavra. Já preguei algumas vezes, mas eu acho que essa palavra que foi a palavra que eu mais estudei. Eu terei várias referências bíblicas e eu peço para os irmãos ficar com a Bíblia, porque nós vamos caminhar dentro da palavra. Se eu fosse dar um tema para a palavra que o Senhor me deu nessa noite, eu diria: por que nasci? Qual é o meu propósito? O Espírito Santo falou bem forte ao meu coração. Se nós entender por que nascemos e o propósito por que estamos aqui, o ano de 2023 nós vamos voar na presença de Deus. Muitas pessoas ficam pensando: no Elias é maluco, porque ele fala, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. O apóstolo Paulo diz que convém Deus salvar o povo pela loucura da pregação. Isso daqui é loucura. A Bíblia, as histórias da Bíblia é loucura. O povo que não serve a Deus, ele acha que é loucura, mas tem muitos de nós que servimos, estamos na casa do Senhor e não cremos o que acontece na Bíblia. Muitas histórias.
Talvez você vai ouvir alguma coisa nessa noite que você vai dizer: eu nunca ouvi isso em lugar nenhum. Porque muitas vezes a gente precisa um pouco mais de profundidade na palavra do Senhor. E eu quero te dizer nessa noite: você nasceu, você foi gerado, e você tem um propósito. O apóstolo Paulo vai nos dizer que nós fomos gerados antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo está dizendo que nós não somos daqui, nós somos de lá. Você não está sentado nesse banco por acaso. Você não nasceu por acaso. Você foi gerado lá na eternidade. O que acontece na sua vida não é por acaso. Tudo que aconteceu na sua vida e você está aqui, sentado nesse banco com saúde, é porque você tem um propósito. Aleluia. E esse propósito não foi quando você foi gerado no ventre da sua mãe. Esse propósito foi gerado lá na eternidade. O apóstolo Paulo vai dizer que nós fomos gerados antes da fundação do mundo. Antes de acontecer qualquer coisa nesse mundo, Deus já tinha sentado no seu trono e já tinha gerado a sua história. Aleluia. Nós temos um código genético celestial. E esse código genético tem um fabricante. E esse fabricante se chama Deus. E nós temos um manual que vai nos ensinar como nós vamos funcionar no propósito de Deus. E é nessa noite que eu quero pregar o nosso propósito. Aleluia. Essa palavra aqui, ela é para edificação. Isso daqui não é para bater em noiva, não é para bater na igreja. Isso daqui não é para usar para desabafo. Isso daqui é para pregar para edificação de almas. Aleluia. E hoje o Espírito Santo, eu estou com vontade de ministrar, meu Paulo, porque eu vou mostrar dentro da palavra que nós temos que viver no nosso propósito. Aleluia. Aleluia. Nós somos gerados antes da fundação do mundo. Então nós temos um código genético. E nós precisamos caminhar dentro do propósito. É por isso que tem muitas pessoas que têm muito dinheiro. Eu morava lá no Brasil, em Santa Catarina. Balneário Camboriú tinha muitos empresários ricos. De repente eles se jogavam lá de cima do prédio, tiravam a sua vida porque faltava um vazio. Tinha um vazio dentro deles. Não entenderam o propósito de Deus na vida deles. E tem pessoas que não têm nada, não têm dinheiro, e também vivem esse vazio. Por quê? Porque nós não somos daqui, nós somos de lá. Nós não somos dessa terra, nós fomos gerados no céu. Aleluia. João capítulo 3 e versículo 16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, para salvar todos aqueles que nele creem. Jesus deu o seu único Filho. E como nós devemos funcionar? Como nós devemos agradar a Deus? Tem um ditado que diz assim, que a fruta não cai longe do pé. Filho de peixe, peixe não é. Nós somos gerados em Deus para ser resgatadores de almas. Aleluia. De vidas. Aleluia. Quando nós estávamos orando aqui, e a irmã Ana Paula falou assim: eu vou trazer 4 pessoas, o meu coração se alegrou e disse assim: é isso. É isso. Não importa. Ah, mas a pessoa é assim, a pessoa não importa. Nós não somos daqui, nós somos de lá. Aleluia. Nós estamos aqui para ganhar almas, para trazer almas, para levar para lá. Aleluia. E Deus interessa que nós sejamos como Ele, somos como Ele. Ele deu o seu único Filho para resgatar a humanidade. E se nós somos gerados neles, o que nós temos que fazer? Sermos resgatadores de almas. O Senhor vai te usar para resgatar a tua família.
O Senhor vai te usar para resgatar lá na tua empresa onde tu está, aquela pessoa que está passando pelo momento difícil e precisa de algo. Deus vai te usar, porque Ele conta contigo. Te prepara para o ano 2023. Se você pegar essa palavra, te prepara para voar. Eu vou ver você aqui dentro, com a sua família, com o teu amigo, que precisa. Aleluia! Porque você vai entrar no propósito. Aleluia! Então Deus nos criou. Diz a palavra do Senhor que o profeta Isaías, no capítulo 46 e no versículo 10, vai dizer: Deus estabeleceu o fim antes do começo. O profeta Isaías está dizendo que Deus já conhece o nosso fim. Antes de ter um começo, Deus já conhece o fim. E qual é esse fim? De tragédia, depressão, solidão? Não. Deus tem um fim para você de glória, de paz, de alegria. Você vai entender, nós vamos caminhar dentro do texto. Aleluia. Eu estou trazendo essa introdução para você entender que nós fomos gerados no céu. O profeta Isaías falava que Deus já estabeleceu o fim antes do começo. Deus já tinha esboçado a obra, a tua história lá no céu. Você não é mera coincidência. É difícil falar isso. Mas se a gente começar a entender a palavra, o que os profetas falaram, a gente não está aqui por acaso, irmão Paulo. É por isso que quando eu vejo o irmão Paulo cheio de alegria, cantando assim, tem que ser assim. Tem que ser assim. Às vezes ninguém sabe o que ele está passando. Ele está passando por uma prova. O irmão Rubens, o irmão aqui está passando por uma prova. O pastor. E a gente vem aqui e canta, prega. Por quê? A gente tem a genética lá no céu. Aleluia! Aleluia! Em Gênesis, no capítulo 1, Deus pega, está lá no seu trono sentado e Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele começa a imaginar como que vai ser a criatura dele. A terça parte do anjo foi expulso do céu. Agora ele tem que criar uma criatura para que venha adorar Ele, para que venha exaltar Ele. É por isso que o apóstolo Paulo vai nos falar que nós fomos gerados antes da fundação do mundo para louvor da sua glória e para a revelação da sua glória. O apóstolo Paulo está dizendo que quando Deus estava sentado lá no trono, Ele começou a esboçar uma criatura. E quando Ele estava esboçando essa criatura, Ele viu Adão, Ele viu Eva, Ele viu o irmão Elias, Ele viu o presbítero Rubens, Ele viu o irmão Paulo que louvou aqui, Ele viu a irmã Gabriela. E quando Ele está esboçando lá, Ele está dizendo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele viu toda a humanidade. E de repente no capítulo 12 ele vai dizer: e criamos o homem. Primeiro ele esboça uma criatura que tem que adorar Ele. E no capítulo 2 diz a palavra do Senhor que Ele desce do céu. Todas as outras coisas Ele diz: façamos, façamos. E num sopro da palavra dele se criava. Haja luz, houve luz. Haja relva, hoje houve relva. Animais, surgiu animais. Mas a criatura dele, o adorador dele foi diferente. Era um esboço que ele tinha diferente. Ele disse: eu tenho que ir lá na terra.
Eu vou cravar minha mão no barro. E eu vou começar a fazer essa criatura. E ele começa a fazer, provavelmente o pé, vai desenhando a perna, vai desenhando o corpo. E aquela criatura que era adorador dele vai criando uma forma. E ele vai desenhando aquele boneco, imagina. Ele vai olhando e vai dizendo, vai ficar pronto esse adorador. E de repente esse boneco está pronto, saiu do barro, só que não serve para nada. É apenas um boneco, é apenas um barro. E Deus olha para esse boneco, esse barro, e diz assim: agora eu tenho que dar vida para ele. E ele chega nesse boneco de barro, que significa eu e você, e ele sopra. E o espírito dele entra dentro, aleluia, do boneco de barro. Imagina, tem um boneco de barro, e quando Deus sopra na narinas desse boneco, ele começa a abrir os olhos. E qual é a primeira palavra que esse boneco fala? Eu fiquei imaginando, quando nós temos um filho e ele olha para o pai, o que é que ele fala primeiro quando ele aprende a falar? Pá, pai. Aleluia! 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 Ele olha para Deus e começa a dizer: papai. Você não foi criado para ser dessa terra. Tem alguém que te deu um sopro de vida. Esposa, uma reação nessa noite. Diga: papai, eu estou aqui. Eu preciso ter intimidade contigo. Há muito tempo eu não falo contigo. Há muito tempo eu não te sinto. Mas hoje eu quero te dar um abraço. Hoje eu quero te sentir mais perto de mim. Aleluia. Oh, aleluia. Ei, calava surande, achou de comandar. Você chegou aqui, só Deus sabe, mas Ele te trouxe nessa noite para falar contigo mais de perto. Filha, eu tenho visto que tu tens passado. Aleluia. Aquele boneco abre os olhos e diz: papai. E agora ele está lá no jardim do Éden. E diz a palavra do Senhor que ele caminha para um lado, ele caminha para o outro. A intimidade é tão grande com o Pai, que a palavra do Senhor vai nos dizer que todo virar do dia, no finalzinho do dia, aparecia o papai, Deus. Imagina, Deus falava com Adão face a face. Imagina Deus dizendo: filho, como é que foi o teu dia hoje? E Adão olhando para ele: papai, foi muito bom, andei com Eva. Aquele fruto é gostoso, aquele outro fruto é gostoso. E Deus aparecia no virar do dia para conversar com Adão, para bater um papo com Adão. Aleluia! Quanto tempo você não bate um papo com o papai? Quanto tempo você não sente mais a presença dele? Ele está sentindo falta, cheira bacana. Quando tu dobrava os teus joelhos para falar com ele, ele está sentindo falta daquela intimidade de dizer: papai, só tu podes. Aleluia. Aleluia. Está andando para lá e para cá e teve intimidade com o Pai. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
fomos criados lá no céu. Aleluia, Jesus. O salmista Davi vai dizendo em Salmo 139:16, diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Sabe o que o salmista Davi está dizendo aqui? Que Deus tem um livro, Deus tem um diário, e nesse diário ia sendo escrito dia após dia. O salmista Davi está dizendo que Deus escreveu uma história para nós. Ele tem um livro que ele escreveu a história. Eu nasci em 1984, no dia 4. Eu só nasci. Mas lá na eternidade já tem toda a minha história. No livro de Deus já tem toda a tua história. Glória a Deus, aleluia. Toda a tua história já está escrita. É isso que o salmista Davi está dizendo. Deus já escreveu um livro e está tudo escrito lá. E nesse livro é livro de bênção, é vitória. Aí é uma pergunta, irmão Elias, por que se Deus escreveu esse livro, por que eu estou passando por isso? Aí vem a indagação, por que eu estou passando por isso? Quando nós nascemos, nós somos desvinculados de Deus. Nós nascemos debaixo do pecado. É por isso que quando a gente cresce e tem consciência, a gente tem que aceitar a Jesus. E quando nós nascemos e estamos debaixo do pecado, nós começamos a escrever outro livro. O livro da nossa vida, como a palavra do Senhor diz. E Deus tem um propósito para nós. Só que a gente vai escrevendo outra história. E o pecado nos distancia de Deus. A palavra do Senhor diz que os anjos, eles assistem diante de Deus. E eles guardam a nossa vida 24 horas. E eles levam tudo para Deus. O que a gente faz, o que a gente pensa, leva tudo para Deus. Mateus 18:10. A palavra do Senhor nos diz assim. Vou ler aqui para os irmãos. Mateus 18:10. Olha o que a palavra diz. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Porque o Filho do Homem veio salvar o que tinha perdido. E assiste diante dos homens, levando seus pensamentos, suas atitudes. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo, tem um anjo. Mateus, Novo Testamento, que acompanha nós 24 horas por dia. E levam até a Deus as nossas atitudes. E até os nossos pensamentos. Aleluia. E muitas vezes a gente fica pensando no subconsciente, não, vou fazer tal coisa, vou fazer aquilo. Deus contempla tudo. Diz a palavra do Senhor que vai ter uma prestação de contas. E o livro de Deus vai ter que bater com o nosso livro. Vai ter. A gente não ouve mais esse tipo de pregação. Mas tudo que está no reino são livros. Se você ler ou estudar Apocalipse, você vai dizer os 7 selos. O selo tal vai ser aberto, o selo tal vai ser aberto. O apóstolo Paulo vai dizer que quando ele foi ao terceiro céu,
que não é lícito falar aos homens. Está vendo a loucura da pregação? Está vendo? O apóstolo Paulo, homem como nós, ele vai ao terceiro céu e chega lá e não ouve um papo, Deus conversando com os anjos. E ele diz assim: eu ouvi coisas lá, mas eu chegando aqui, se eu falar vai escandalizar. Aquilo que eu ouvi lá vai escandalizar. São coisas inefáveis e não é lícito falar aos homens. Nós não estamos vivendo de brincadeira aqui. Nós estamos vivendo aqui para um dia voltar para lá, porque nós fomos gerados lá. A palavra do Senhor diz que nós somos estrangeiros nessa terra. Nós não somos daqui, meu Paulo. Nós não somos daqui. Nós só estamos aqui de passagem. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós só estamos aqui de passagem. Irmão Elias, mas tem uma pergunta. Como que eu devo proceder? Qual é o nosso modelo? Jesus. Jesus. Vamos caminhar um pouco no propósito de Jesus? Deus está no céu. E agora Ele tem que resgatar o homem que através do pecado foi distanciado. Ele vive a dicotomia, que são espírito e alma. Agora ele tem que descer e viver corpo, alma e espírito, como o criador dele, como a criatura dele. E agora ele tem que descer. A Bíblia vai dizer que ele tem que se fazer verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia vai dizer que ele não tem por usurpação ser como Deus, mas se aniquilou a si mesmo para ser como homem. Então vamos entender aqui que Jesus não vivia como Deus. Ele deixou de ser Deus, se aniquilou e ser como homem. Ele nasce lá em Belém. E ele vai crescendo debaixo de um propósito. Porque ele tem um propósito. E ele vai crescendo. Só que ele não sabe que ele vai morrer numa cruz do Calvário, porque ele se aniquilou como homem. E a mãe dele, Maria, chega um momento e diz para Jesus: eu era virgem, desposada, não tinha deitado com seu pai, quando de repente vem um mensageiro do céu por nome Gabriel, e ele diz que eu seria bem-aventurado e teria um filho, chamaria Jesus. E ela olha para o mensageiro e diz: mas como? Eu ter um filho? Eu nem conhecia José ainda. Aí aquele anjo Gabriel vai olhar para Maria e vai dizer: você vai ser cheia do Espírito Santo, e o que vai nascer de você vai tomar o trono de Davi, vai fazer coisas grandes. Foi isso que Gabriel falou para Maria. E Maria contando para Jesus. Ela ainda é uma criança, porque a palavra do Senhor vai dizer que ele vai viver um dia após dia do seu propósito. Está aquele menino ouvindo aquilo, e quando Gabriel fala para Maria, ele diz para Maria: e tem Isabel lá, que já está avançada a idade, e ela já está grávida de 6 meses, ela é estéril. Eu estava lendo isso essa tarde e comecei a pensar: o anjo Gabriel veio para trazer uma mensagem para Maria, que ia nascer o Cristo. Só que ele disse: lá Isabel está grávida, para mostrar que tem milagre. Eu quero te dizer essa noite que a mensagem de Deus vai chegar para ti e vai gerar milagre na tua família. A tua história muda em 2023. Levanta a tua mão
Aleluia. Jesus está crescendo, diz a palavra do Senhor, que ele está um certo dia no templo, apenas 11 anos de idade. Estão os doutores da lei lá, falando sobre a Torá, sobre a lei mosaica. E Jesus está lá interessado em saber, porque ele queria entender o seu propósito. Ele já tinha ouvido a sua mãe falar. Agora os doutores da lei estão falando lá. Isaías falou que viria um que iria pisar a cabeça da serpente. E Jesus começa a pensar: a minha mãe falou lá, a minha mãe já me contou. E outro dizia assim: Davi falou lá que antes da fundação tinha um que escreveu um livro lá. Aleluia! E Jesus ia dizendo: é o propósito, é o propósito. E aqueles doutores, eles ficam pensando assim: a mãe de Jesus procura Jesus e não acha. E ela fica preocupada com Jesus, porque Jesus está lá no templo, tentando descobrir o seu propósito. Só que o tempo não para. Do seu nascimento até os 28, 29 anos, Jesus está tentando entender o seu propósito. Aleluia. Jesus não acordava de manhã e dizia assim: hoje eu vou curar 2 paralíticos, um cego vai ver. Não, Jesus vivia um dia após dia. Era o propósito dele. Aleluia. E diz a palavra do Senhor em Lucas capítulo 22 e 37. Lucas 22 e 37. A palavra do Senhor diz assim. Eu vou ler porque como uma palavra é assim complexa, tem que estar baseada na Bíblia. Porque se me contar a história e não estiver baseada na Bíblia, é heresia. 22 e 37 diz assim a palavra do Senhor: porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhe disse: basta. Jesus estava vivendo, quando chegava alguém para apedrejar ele, a palavra do Senhor nos diz, ele fugia da cidade. Ele fazia sinais, prodígio, maravilha. Quando estava chegando a hora para matar ele, ele fugia da cidade. Por quê? Ele estava vivendo o seu propósito. Não era hora de morrer. Ele estava vivendo o seu propósito. Só que vai chegar uma hora, que é o versículo que eu li nessa noite. Ele chega para Pedro, Tiago e João e diz assim: vamos orar. Vamos lá no monte orar. E quando ele está orando lá no monte, aparece Moisés, aparece Elias. A glória é tão grande. A palavra do Senhor vai dizer que Pedro, Tiago e João não resistiram à glória e caíram. É por isso que eu não entendo que tem gente que não consegue. A Bíblia diz que quando a glória de Deus é tão forte, nem as medulas do nosso corpo aguenta. E tem gente que não acredita em cair no poder de Deus, ser cheio do poder de Deus, ser arrebatado. Eu acredito numa igreja cheia da glória de Deus, cheia do poder de Deus. A palavra do Senhor diz que na igreja tem que haver profetas, tem que haver homens e mulheres cheios da unção, cheios da graça, para que o reino de Deus venha ser manifesto na terra. E Deus conta contigo. Aleluia. Está Moisés e Elias, e eles chegam perante Jesus e diz assim: chegou a hora. Chegou a hora. Você vai morrer e vai ser morte de cruz. Aonde?
em Jerusalém. Imagina Jesus olhando para Moisés e eles dizendo: propósito. 33 anos eu venci. O propósito vai se cumprir. Aleluia. Diz a palavra do Senhor que ele desce do monte e passa por Samaria. Cada vez que ele passava por Samaria, ele parava para descansar. Só que naquele dia ninguém quis parar Jesus. Teve coragem de parar Jesus porque estava estampado no seu rosto o propósito. Os discípulos disseram assim: Jesus, nós podemos orar, fazer como Elias, pedir para descer fogo do céu e todo mundo é morto. Jesus vai olhar para eles e diz: para trás de mim, Satanás. Eu tenho que cumprir o meu propósito. Eu tenho um propósito. Eu vim aqui nessa terra para pisar nessa terra, para cumprir o meu propósito. Aleluia. E Jesus desce e está passando por Samaria. Só que eles não conseguiam achar nada contra Jesus. Eles não podiam procurar alguma coisa, tentavam, mas não conseguiam encontrar nada contra Jesus. Aleluia. Aleluia. Lucas 9:31 que eu falei, diz a palavra do Senhor. Em João 2:19, olha o que diz João 2:19. Glória a Deus. Aleluia. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostrarás para fazer isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derrubai esse templo. Jesus está dentro do templo, lá em Jerusalém. Olha o que ele diz. Jesus respondeu e disse: derrubai esse templo, em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Aí tem uma ressalva. Deus diz assim: mas ele falava do templo do seu corpo. Tinha que acontecer a crucificação. Jesus chega lá no templo e diz assim: eu vou derrubar isso tudo, vou quebrar tudo, mas ao 3º dia vai ser tudo reconstruído. Por que Jesus falou isso? Esdras, capítulo 6 e versículo 11. Aleluia, Jesus. Glória a Ti. Aleluia. Olha o que diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Dário, ele faz um decreto. Olha o que tem nesse decreto. Também por mim se decreta que todo homem que mudar esse decreto, um madeiro se arrancará, ou uma viga se arrancará da sua casa, e levantando, pendurarão nele, e da sua casa se fará um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe todos os reis, os povos que estenderam a sua mão para mudarem e para destruírem a casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu, Dário, dei o decreto. Jesus está dentro de Jerusalém. Tem decreto lá do Velho Testamento que diz que quem falar que vai derrubar o templo vai ser arrancado uma viga da sua casa, vai ser feita uma cruz e essa pessoa vai ser crucificada lá. E se tiver alguma nação, algum povo que querer se levantar, apaga essa nação. Esse era o decreto. Aí Jesus chega lá em Jerusalém e diz: eu vou derrubar isso tudo. Vamos pegar ele agora. Agora nós peguemos ele, porque tem um decreto. Aleluia. Mateus 26:57 diz assim: olha o que diz a palavra do Senhor.
E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote. E entrando, assentou entre os criados para ver o fim. Pedro entra para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes, os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não achavam, apesar de se apresentar muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram 2 testemunhas. E disseram: este disse: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Aleluia. Não achavam nada contra Jesus. De repente levanta 2 testemunhas e diz assim: não, ele estava lá dentro do templo. E ele disse assim: vou destruir esse templo. Aleluia. Chegou a hora de Jesus. Chegou o propósito de Jesus. E Jesus é levado para ser morto. Quando Jesus é morto, diz a palavra do Senhor que João leva Maria para morar com ele. Por que João leva Maria para morar com ele? Porque a casa de Jesus virou monturo. Não tinha mais a casa de Jesus. Agora Maria tem que morar com João. E por que destruíram a casa de Jesus? Porque havia um decreto que quem falasse contra o templo arranca a viga da casa, faz uma cruz e pendura quem falou contra o templo. Aleluia. A cruz não é obra dos romanos, porque os romanos eles crucificaram em forma de X. A cruz sempre foi criada lá no céu. Você vai entender. Então aquela viga é tirada da casa de Jesus. É feita uma cruz. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus tinha que ser morto. E no mesmo dia ele tinha que ser arrancado da cruz, porque o sangue não podia tocar na terra. Até 6 horas da tarde não poderia tocar na terra. Os romanos crucificavam em forma de X. E a pessoa ia sendo esticada, ia morrendo aos poucos, para que entrasse temor no coração do povo. Jesus foi diferente. Se você estudar um pouco a palavra, Gólgota, ela é como um crânio. Eu vou ler aqui para os irmãos entender um pouco melhor. Salmos capítulo 68. Salmos capítulo 68 diz assim. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. A palavra de Deus é tremenda. Aleluia. E 19 diz assim: bendito seja o Senhor que de dia em dia nos cumula de benefício, o Deus que é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus da salvação, e a Jeová o Senhor pertence às saídas para escapar da morte. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos, e o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. Se você pegar o Gólgota, onde é que Jesus foi morto, é em forma de um crânio. Em Salmos, Davi já falava disso. A cruz significa uma espada. Ninguém era morto assim. E ela é cravada no crânio, no Gólgota. Jesus é preso ali. Sabe o que isso significa? Jesus estava dizendo, Deus estava dizendo: no altar de Satanás eu cravo a cruz, e a igreja vence no nome de Jesus. Aleluia. Levanta de pé, o horário já está avançado. Aleluia, aleluia. Lá na casa de José construiu a casa, e na casa de Jesus tinha uma viga. Imagina, eles encostavam na viga, tocavam na viga. Sabe o que isso significa? Dentro da tua casa tem lugar de adoração, tem algo
Eu vou terminar, mas eu não posso fazer algo que Deus colocou no meu coração. Eu queria chamar aquela irmã que está com cachecol passando a mão no cabelo aqui na frente. Aleluia. Eu nunca vi essa irmã, é a primeira vez. Queria chamar a irmã Ana Paula também. Quando eu estava pregando aqui, o Senhor falou comigo. Deus te viu. O que tu estás passando, Deus viu. Aquilo que Ele te deu nas tuas mãos para fazer, faça. Aconteceu algo na tua vida, e tu não entendeu. Mas Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer: filha minha, eu conto contigo, filha minha, porque eu te falei contigo há muito tempo atrás. Entreguei algo nas tuas mãos, e nessa noite eu te renovo. Sinta a minha presença. O papai está contigo e Ele te diz: entra no meu propósito e tu verás o que eu vou fazer na tua vida e na vida deles. Assim diz o Senhor. Irmã Ana Paula, tu falasse com Deus assim: eu vou fazer diferente. Ele manda te dizer essa noite: entra no propósito. 2023 será diferente. Aquela preocupação que tem lá na tua casa, e tela deixando me cai, te prepara, porque eu entro com providência. Só entra no meu propósito, porque hoje eu marquei para falar contigo. Assim diz o Senhor. Isso é renovo. Se tem coisa boa de sentir a presença de Deus, eu não consigo ir no culto e não sentir a presença de Deus. Fala baixando a baçu de comanai. Perca minha sura candele minha suandeai. Aleluia! Você não é da terra, você é do céu. Você não é da terra, você é do céu. Deixa o Espírito Santo devolver. Aleluia, 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 aleluia. Glória, glória, glória. A presença de Deus está aqui. Sinta a glória dele, sinta a presença dele. A tua história muda, a tua vida muda, a tua integridade com ele será diferente. Deixa. Nós não somos daqui, nós somos do céu. Aleluia. Levanta a
tua mão para o céu, levanta. Senhor, meu Deus, aqui está a tua igreja. Senhor, meu Deus, tu falou no meu coração essa palavra. Eu creio que tem pessoas aqui que entenderam o propósito. Senhor, meu Deus, eles vão ser agente de Deus na terra para resgatar sua família, para resgatar os seus vizinhos, e o nome do Senhor será glorificado na vida dos teus filhos, Senhor, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. E fica conosco, e que esse fogo do Espírito Santo nos incendeie, em nome de Jesus. Amém.